Abram suas Bíblias, por favor, Salmo 121. Salmo 121. A palavra de Deus diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse salmo foi escrito por um viajante. Nós percebemos isso em algumas expressões. Por exemplo, o último versículo fala em entrada e saída, né? A expressão para se referir a ida e volta, né? No Antigo Testamento, entrada e saída. O Senhor fala, aqui o Salmo também diz que Deus não deixará vacilar o teu pé, né? Os passos fortes, decididos de um caminhante. E alguns estudiosos, alguns comentaristas chegam a afirmar que não se trata de um viajante qualquer, seria o viajante caminhando para Jerusalém para adorar a Deus. No Israel antigo, cada israelita deveria fazer essa viagem ao menos uma vez ao ano, para ir adorar no templo e para oferecer sacrifícios de expiação pelos seus pecados. Então, o salmista aqui fala da sua fé na proteção de Deus para realizar esse trajeto, para realizar essa viagem. Hoje nós temos estradas, eu ia dizer, seguras, até certo ponto, né? Mas, apesar de tudo, estradas hoje nós temos bem mais seguras que as estradas daquela época, que tinha perigos como animais selvagens. O rei Davi, ele faz referência a ter guardado o seu rebanho, defendido o seu rebanho de leão e que outro animal feroz? Urso. Naquela época, lá na Palestina, em Israel, existiam esses animais ferozes, e nas estradas também a pessoa poderia se deparar com um animal desse. O perigo dos salteadores também. O clima também não favorecia. De noite, frio. Nas regiões montanhosas lá, a temperatura no inverno pode chegar perto de 0 grau. De noite o frio, e de noite, e de dia, digo, de dia o calor muito forte, né? Aqui pertinho tem uma região assim, o Planalto de Itatiaia. De dia, agora no inverno, de dia é um solzão que a temperatura pode chegar a 30 graus. E de noite a temperatura despenca, pode chegar abaixo de 0 com geada e tudo. Então o viajante ele tinha que se deparar com esses perigos. E o autor desse salmo, ele fala da sua confiança na proteção de Deus para ele conseguir vencer esse trajeto, para ele realizar essa viagem. E esse salmo também
ele faz uma espécie de comparação, ele faz uma analogia com o trajeto da vida. Como nós precisamos também de verdadeiro socorro, o verdadeiro socorro que vem de Deus, para vencermos esse nosso trajeto que temos que percorrer, que é a nossa vida aqui nesse mundo. E o salmista destaca que esse verdadeiro socorro vem do único Deus Criador e Todo-Poderoso. É dele que nós temos que esperar verdadeiro socorro. É nele que nós devemos buscar esse verdadeiro socorro. Nós vemos aqui no versículo 1, ele dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? Os povos que habitavam a Palestina naquela época, com os quais o povo de Israel conviveu, e às vezes até uma convivência de conflitos, de guerras, mas os povos que viviam ali em volta naquela época, eles eram idólatras. E nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, que eles iam cultuar seus deuses aonde? Seus ídolos falsos, nos montes, porque eles acreditavam que eram nos montes que estavam esses seus deuses. Então o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que ele queria dizer com isso? Olha, esses falsos deuses não são capazes de socorrer ninguém. Esses falsos deuses que acreditam que estão nos montes, eles não podem me socorrer. Eu olho para os montes, mas eu sei que lá não tem Deus nenhum, que é tudo falso, são todos falsos deuses, não podem me socorrer. Mas logo em seguida ele fala da sua fé, que Deus é o único Deus verdadeiro e que pode de fato nos socorrer. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus Criador, eterno, todo-poderoso, que criou todas as coisas, o único Deus. Esse sim é quem nos socorre. Esse sim é que existe, é todo-poderoso e é misericordioso. Esse é quem nos socorre. Há pessoas que se julgam muito autossuficientes. Há pessoas que acham que na vida são capazes de resolver tudo, de suportar tudo por si mesmas. Se julgam muito autossuficientes, mas não é assim. Há situações na vida que só Deus é quem pode nos socorrer verdadeiramente. E como naquela época, também há hoje pessoas que estão olhando para os montes, esperando socorro dos montes. Ou seja, pessoas hoje também que confiam em ídolos. Como isso é real em nosso país. Tantas pessoas que, ao invés de recorrerem unicamente a Deus, confiarem unicamente em Deus e agradecerem unicamente a Deus as bênçãos e o socorro, quantas pessoas confiam em ídolos? Quantas pessoas buscam socorro em ídolos? Como estão enganadas. A Bíblia deixa muito claro que o nosso socorro vem unicamente de Deus, o único Deus, Criador do céu e da terra. Como a idolatria aborrece a Deus, como Deus abomina a idolatria. Às vezes nós temos a tendência de amenizarmos as coisas, com essa ideia de sermos politicamente corretos, né? Não podemos melindrar ninguém, não podemos desagradar ninguém, não podemos deixar ninguém, nenhuma pessoa chateada com a gente. Então nós queremos fazer aquela política de boa vizinhança, né?
E queremos suavizar isso, mas, meus queridos, a Bíblia deixa muito claro que Deus abomina totalmente a idolatria. Vários textos da Bíblia deixam isso muito claro. A idolatria é pecado, sim, um pecado terrível. Ninguém pode recorrer a ídolos. E nós temos que dizer isso às pessoas. É triste que muitas vezes, ao invés de fazermos isso, muitas vezes servos de Deus estão chamando idólatras de irmãos. Não, meus irmãos, idólatras não são irmãos. Irmãos são aqueles que creem unicamente em Jesus Cristo como nosso Deus, como nosso único suficiente Salvador. Esses são os nossos irmãos. Um idólatra não é nosso irmão espiritualmente falando, ele não é nosso irmão, não. Ele precisa se arrepender do seu pecado da idolatria, precisa aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, só a Ele cultuar, só a Jesus se curvar, só nele confiar, só a Ele ser agradecido. Nós estamos estudando às quartas-feiras o livro do profeta Jeremias. E quantas vezes Deus condena o povo e diz que vai fazer juízo, trazendo os babilônios para a destruição daquela nação, porque eles se tornaram idólatras. Abram, por exemplo, Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10. Versículos 3 a 8. Olha o que Deus diz àquele povo. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. E o livro de Jeremias prossegue em vários lugares, anunciando àquele povo que, por conta da idolatria e das mazelas que a idolatria traz junto no seu bojo, Deus traria o juízo àquele povo tão idólatra. Mas o salmista não. O salmista, ele dizia: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não vem dos montes, não vem dos ídolos. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Meus queridos, é esse o nosso verdadeiro socorro. O único Deus
eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Às vezes eu fico pensando, eu sou nem uma poeirinha nesse universo tão grande. É como se eu tivesse a deriva no mar, né? Um universo tão grande, eu essa poeirinha de nada, tão frágil. Qualquer coisa assim, meio fora do normal, meio extraordinário, pode afetar um ser humano. Mas Deus é tão bom. Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você. E Ele resolveu nos socorrer do maior perigo que existe, que é do pecado, da condenação eterna. Ele enviou Jesus Cristo para a nossa salvação. Deus eterno, Criador, Todo-Poderoso, e que nos socorre, nos deu esse socorro, e que nos socorre também em todas as situações, em todos os perigos. Não devemos confiar em nós mesmos, não devemos confiar, se esse é o seu caso, ninguém deve confiar em ídolos. A nossa confiança deve estar totalmente, unicamente no socorro de Deus. Mas esse socorro de Deus, ele é o socorro verdadeiro também, porque é permanente. Deus não nos socorre somente em determinadas condições, em determinados momentos, não. O socorro de Deus é permanente. O versículo 4 compara Deus ao sentinela que não dorme. Sentinela da cidade fortificada, com a incumbência de ficar na torre mais alta da muralha, atento a perigos, atento a invasores. Então a cidade estava dormindo tranquilamente, os habitantes da cidade dormindo, mas aquele sentinela acordado, velando, prestando atenção, para se vier perigo, ele dá o alarme. Uma segurança permanente. Deus nos socorre permanentemente. Ele não descuida. Deus não descuida de sua proteção, de seu socorro para nós. Também a outra expressão aqui que mostra que o socorro de Deus é permanente. Vejam aí o versículo 6, que diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, né? Deus protegendo aquele viajante do calor do dia e do frio da noite, né? Ou seja, Deus socorrendo, Deus cuidando, Deus protegendo dia e noite, continuamente. Socorro de Deus é contínuo e em todas as circunstâncias. Outra expressão também, que já nos referimos no início, o versículo 8 diz que Ele guarda a entrada e a ida e a volta. Deus está sempre socorrendo, Deus está sempre protegendo. A viagem de ida, a viagem de volta, ou seja, o tempo todo, sempre, socorro permanente. E o versículo conclui dizendo, desde agora e para sempre. Mesmo naquelas situações que nós temos a impressão que Deus não está conosco, que estamos por conta própria, mesmo nessas situações, Ele está conosco. Nós não somos capazes de entender o que se passa na eternidade. Nós não somos capazes de ver tudo o que vem pela frente, mas Deus é. Deus é capaz, e nós podemos ter certeza, Ele está conosco. Mesmo que nós não estejamos percebendo,
mas Ele está lá conosco, Ele está nos socorrendo. O socorro dele é verdadeiro, porque é permanente. E vemos também nesse salmo que o socorro de Deus é completo. Veja aí o versículo 5, perdão, 5 não, aqui no versículo 3, a primeira parte, o salmista diz assim: não deixará vacilar o teu pé. O viajante caminhando há muito tempo começa a cansar, começa a ficar com os passos vacilantes, os passos trôpegos, a longa caminhada, começa a cansar. Mas o salmista está dizendo que confia nesse socorro de Deus para renovar as suas forças, para fortalecê-lo para essa jornada, para que ele continue caminhando firme e decididamente, até ele completar a sua viagem, até completar a sua jornada. Versículo 5, Deus também está prometendo àquele viajante que seria a sua sombra à direita. Olha aí o versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à direita. Interessante aqui no livro de Salmos, quando fala na sombra de Deus, se referindo também com linguagem poética, linguagem figurada, também à proteção de Deus. Vejam, por exemplo, o Salmo 91, versículos 1 a 4, está falando aqui da proteção de Deus. E olha como é que esse salmo começa. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. À sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então, quando fala na sombra de Deus, nós percebemos que está falando na proteção de Deus. Ele estava protegendo o viajante, como a sombra que está sempre ao lado do viajante, né? Você já se livrou da sua sombra? Uma vez eu vi um filme meio maluco que o camarada ficava sem a sombra dele, perdia a sombra dele. Isso é impossível, né? Você não é capaz de se livrar da sua sombra. Sua sombra está sempre com você, a não ser que você apague a luz, né? A proteção de Deus sempre nos acompanha, é permanente, né? É socorro completo. A proteção de Deus está sempre conosco, né? E mais, vejam aí o versículo 7. Essa proteção de Deus é tão completa que compreende não só Ele nos suprir, nos socorrer, nos fortalecer, mas olha o que diz o versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Algumas versões trazem a tua vida. É o mesmo sentido de a tua alma. No original hebraico, alma, hebraico meio pobre, às vezes eles lançavam mão de algumas expressões. Lá no original hebraico está sopro da vida. Mas é a alma mesmo, né? Inclusive lá no Gênesis diz que Deus criou o homem e fez o quê? Soprou nele o fôlego da vida, a alma, né? Esse nosso componente espiritual. Nós não somos só esse corpo,
Temos algo especial que Deus colocou em nós, que é a nossa alma, né? Então, é o mesmo sentido, guardará a tua vida, guardará o sopro da tua vida, guardará a tua alma. Deus nos guarda também espiritualmente. O maior perigo, como eu já mencionei, e que Deus já providenciou socorro também, é o perigo da condenação por causa do pecado. E aqui diz que Ele guardará também a nossa alma, porque para isso Ele também já providenciou o socorro. Jesus Cristo, o único Salvador, aquele que se arrepende de seus pecados, aquele que coloca nele toda a sua confiança para Ele perdoar os seus pecados e dar a vida eterna, esse encontra esse socorro de Deus, socorro espiritual. Então, o socorro de Deus é completo. Nós somos fortalecidos para a nossa jornada aqui na vida, né? Ele não deixará vacilar o teu pé, mas Ele também socorre a nossa alma, é socorro espiritual. O socorro de Deus é completo. Meus irmãos, nós podemos nos alegrar, nós podemos nos sentir sempre em segurança, porque esse é o socorro que nós temos, esse é o socorro que está à nossa disposição. Socorro perfeito, não socorro de homens falíveis, nem socorro de ídolos que não existem, mas o socorro do Deus Criador, do Deus eterno, socorro permanente, socorro completo. Por isso nós podemos nos alegrar, podemos viver seguros nas mãos de Deus. E se temos conosco alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. E experimente em sua vida esse socorro poderoso, permanente, completo de Deus. Aceite Jesus como Salvador. Vamos ficar de pé.